As coisas, assim, simplesinha, mas eu tô com uma ring light em 45 graus pra ter a luz de Rembrandt, aquelas coisas todas Contorno. eu faço, é. Mas é tudo assim, simplesinho. Eu tenho que cuidar pra não me adonar, né, Nath? Não, não, fiquem à A vontade. gente vai falando. Com vocês. E assim, nosso tema de hoje era sobre posicionamento na internet, nas redes sociais. Só que eu acho que o mais forte ainda, né, para a gente conversar hoje, seria a parte de comunicação. Como nos comunicarmos, seja nas redes, seja pessoalmente, para que a gente conquiste as pessoas com a nossa verdadeira essência, né? Então, eu acho vocês pessoas super autênticas e vocês também estão sempre lendo, sempre buscando algo para trazer informações para a gente, né? E compartilham sempre que podem. Então, por isso eu chamei vocês aqui para falar sobre comunicação. Então, tá Bora! aí, aqui do Bora tema. conversar sobre comunicação. Que Até legal. até para a maneira como a gente se comunica com os pacientes também, durante os atendimentos, né? Tudo isso vale. Perfeito. Como postar, como se posicionar. A nossa comunicação verbal e não verbal. Sim. Uhum. Vocês Perfeito. duas são gaúchas, então nós três, na verdade, somos aqui do Rio Grande do Sul. Também eu queria ter esse papo também com duas conterrâneas, eu vou dizer assim, para me sentir em casa mesmo, para falar sobre esse tema. Me Da fale um onde tu pouquinho é, de vocês. Nath? Que Eu sou de cidade que tu Santo tá? Antônio de Patrulha. Muito perto! Certinho. E aí, É. me formei na PUC, né? Morei 6 anos em Porto Alegre antes de correr o mundo por aí. Sempre fui uma pessoa assim, meio tímida, meio retraída. E essa coisa de me mudar de cidade, de ter que conhecer pessoas novas, isso também me ajudou a, a, a me soltar um pouquinho mais, sabe? Porque senão eu ia ficar mais naquele mundinho fechado ali. E não conseguiria conhecer tanta gente como eu conheço hoje. Isso foi muito bom, muito válido. Tudo é válido, né? É o poder da rede Tudo é válido. social também, né? Pensa, nós somos do mesmo estado, tem a mesma profissão, provavelmente a gente já se cruzou em outros lugares e precisa da internet para nos aproximar e ter esse tipo de contato, né? É muito. É É verdade. é o que tu falou, é o poder da comunicação. Só que a gente tem que saber direitinho como fazer isso para não gerar ruído. É. Como tu falou bonito agora, Daniela. Que linda, meu Deus, Eu tô gente. assim, ó. Natália. Ô, a Nath vai se arrepender de ter convidado nós duas, Lê, nós estamos aprontando aqui. Gente, Vai ser os YouTubes lá que vai ter mais. Os Me caras. conta um várias pouquinho. expressões, caretas e assuntos paralelos que a gente vai longe. Só falar agora, tu abriu um leque comunicação, Natália, tu errou agora, tu errou feio comigo com a Dani. Porque só comunicação, meu amor, a gente vai longe agora desse negócio aqui, ó. Isso aqui rende pano pra É, manga. Aqui. Tem muito assunto legal pra gente explorar nesse tema, assim. Tem. tem muita coisa legal para falar. De como vocês recebem, como vocês atendem o WhatsApp, como vocês se comunicam pelo telefone também. Tá, Tem Nath, várias legal. dicas E aí, tudo vários faz insights parte que do vocês pacote, né, Nath? Tudo faz parte do pacote, têm. porque no frigir dos ovos nós somos a cara do nosso serviço. Como ortodontistas, nós somos a cara do nosso serviço. Então, o que me preocupa na comunicação são os ruídos, por isso que eu já comecei a falar sobre isso. Porque se tu não te comunica dentro do consultório da mesma forma que tu te comunica numa plataforma, uma rede social, que tu te comunica pelo WhatsApp, seja por áudio, é impossível Uhum. as pessoas conseguirem enxergar a verdade atrás disso. Então, acho que nós somos, olha, eu me incluindo junto com vocês, né? Mas eu tô numa geração um pouquinho à frente, mas essa geração. é,
É diferente da geração que tá vindo, da Betina, por exemplo, da minha filhota, que eles têm um jeito diferente de se comunicar e de se comparar a outras pessoas. Então, eu não sei se vocês veem as redes sociais dos pequenos, eles mal publicam, né? Eles não têm fotografia. Total low Eles têm profile, o assim, né? privado, é low profile total. E a gente, na verdade, lida com rede social hoje como trabalho. Então é importante saber se comunicar da forma correta e seja coerente com o teu jeito de pensar e com o teu jeito de agir fora da rede social também, ali dentro. Porque senão gera muito Perfeito. ruído, porque ali não é uma rede social. É, mas é o nosso trabalho. Então tem a comunicação que tu disse que vai ser o nosso tema principal hoje, tem que estar com coerência em todas essas vertentes, senão, na minha opinião, não dá certo. Acho que por isso que a Lê do jeitinho dela tem o jeito dela se comunicar. Eu tenho o meu, apesar de ser muito serelepe, eu sei também ser, não vou dizer braba, mas mais séria. E aí, às vezes, só na Uhum. modulação da voz, como as pessoas estão acostumadas a lidar comigo, ele sabe direitinho quando aí não. E aí os pacientes também sabem isso. E acho que tu também, Nath, mesmo sendo mais tímida e mais calma, todo mundo percebe isso. Então, se tu fosse na internet fazer dancinha como eu, talvez não fizesse muito sentido, porque não faz sentido do jeito da Nath ser. Mas e por que que para Dani não pode, né? Eu acho que a comunicação passa por tudo isso, um autoconhecimento muito grande para poder transmitir isso. Curioso tu Sim. falar isso, porque a gente faz um questionário com o paciente depois da primeira consulta aqui no consultório. A gente pergunta, como foi a sua experiência, como é que você se sentiu, enfim. E, gurias, uma das coisas que a gente mais escuta é, nossa, fiquei surpreso, era igualzinha como ela é no Instagram, né? Não imaginava. E aí a gente fica pensando, mas curioso assim, que as pessoas elas já estão acostumadas a enxergar uma persona na rede social e muitas vezes aquela pessoa que tá ali comunicando na rede social, ela tá arrumada, ela tá maquiada, ela se expressa de uma certa maneira. E aí aquela experiência Big Mac, né, que tu vê a foto, é uma coisa, aí tu vai receber o lanche, não é bem aquilo ali, né? Aquilo ali foi muito enfeitado, o lanche tá todo bagunçado. E aí a gente tem que cuidar para o paciente não ter essa experiência Big Mac, né? Mostrar uma coisa que não é real, ou se comunicar de uma maneira que na vida tu não te comunica, ou estar muito bonita e maquiada na rede social e aí vir trabalhar sem nenhuma maquiagem para receber aquele paciente, né? Então, eu acho que tem que ter coerência em todas as etapas do processo. Isso vai desde a nossa comunicação. E por isso que eu falei antes que a comunicação ela é verbal, mas ela é não verbal também. Uhum. Porque a maneira como a gente se veste, a maneira como a gente, como o paciente é recebido dentro do consultório, aquela experiência de pré-venda, assim, a gente falar em venda na nossa área é complicado, assim, mas de certa forma é isso, né? O paciente ele tem uma experiência antes de chegar no consultório, que é uma pré-experiência, ela conta, tudo isso é comunicação, tudo isso conta, as cores que a gente usa, o cheiro que o paciente sente quando chega, e isso tem que estar coerente, penso eu, com o público que a gente atende e com a maneira que a gente funciona. Então, se vocês forem vir no meu consultório, provavelmente o paciente ele vai ser atendido no meu consultório diferente de como ele vai ser atendido no teu, Nath, diferente de como ele vai ser atendido no da Dani, porque nós somos, como a Dani falou, nós somos diferentes. E eu lembro que logo quando eu fui fazer, e hoje ainda tive reunião com a menina que fez a minha identidade visual. E logo que eu fui fazer a identidade visual, ela falou assim, ó, olha só, temos que pensar numa persona, assim, se o teu consultório fosse alguém, uma pessoa, assim, quem seria essa persona, né? Porque eu acho que a gente tem isso meio que engessado, assim, quando a gente vai fazer reunião com social media, eles têm essa coisa de, tá, mas como você quer se comunicar? Como você gostaria de ser percebido? Gente, eu quero ser percebida como eu sou, no caso, não quero passar uma imagem específica, assim, né, para um público específico. E aí hoje, não sei se tu te sente assim, Dani, no teu negócio, Hum. mas hoje a minha identidade visual, a minha logomarca, pra mim, faz sentido mais nenhum. Eu não me preocupo mais, assim, em ter o meu nome estampado em algum lugar, ou de ter a minha identidade visual do consultório. Eu vi esses dias a Lara Passos falando sobre isso, que tinha uma época que ela se preocupava muito em fazer, mas que fonte eu vou usar, mas como vai ser essa logomarca? E hoje em dia ela percebe que os pacientes não estão nem aí para a logomarca, eles estão preocupados em serem atendidos por ela, em entenderem a maneira de funcionamento do consultório dela. Então, eu acho que isso também está em transição e vem muito ao encontro do que a Dani falou sobre
Somos ortodontistas, atendemos um público jovem. Quem é agora este novo público jovem? Quem são as betinas que a gente está atendendo? Será que elas se preocupam com isso que a gente tem tão enraizado há um tempo atrás? A gente se preocupava tanto. Eu acho que está mudando tanto, gente. E depois eu queria trocar uma ideia com vocês sobre o Instagram, que eu quero saber o que vocês estão, qual é a percepção de vocês do Instagram atualmente. Mas, Dani, conta um pouquinho assim de como tu enxerga isso no teu consultório, assim. Tu também tinha essa preocupação enorme com a tua papelaria, com a identidade visual. Porque eu tinha, assim, eu pensava, meu Deus, as cores da minha logomarca são azul marinho e sal. Então, sabe essa preocupação de deixar tudo muito redondinho? E hoje eu vejo, gente, tem nada a Não, ver com isso. não. Eu sou formada há muito tempo, né, Lê? Eu me formei lá no século passado, eu já faço o quê? 22 anos de odontologia. Então, a maneira que a gente trabalhava era completamente diferente. Bastava ter um consultório, tu botava teu nome nas páginas amarelas, botava naqueles ticketzinhos assim de restaurante da esquina para eles saberem que tem uma vizinha nova que é dentista. E eu lembro do pessoal das páginas amarelas. Não sei tu, Nath, não veio, o pessoal das páginas amarelas, a gente tinha que ficar. Eu lembro que eu tava começando, eu achava aquilo caro. Eu não tenho dinheiro para botar meu nomezinho, para ficar procurando lá. Olha que loucura como evoluiu nesse tempo. Então, quando começou essa função de corzinha e definir cor, eu era uma pessoa que não é a Dani Sal de hoje. Completamente diferente. Eu era professora de pós-graduação, que estava mais interessada ali na prática, sempre tinha um atendimento extremamente humanizado no consultório, e eu me irrito um pouco com essa palavra, mas é a maneira que se eu falar, todo mundo vai entender o que que é, né? Mas eu não tinha essa preocupação até aliar o Instagram na minha vida, que foi lá no meio da pandemia, que eu tive que ficar quietinha. E aí eu comecei a me preocupar, mas a minha preocupação de montar uma identidade visual que combinasse do consultório com o Instagram partiu da minha presença digital. Antes eu não tinha essa preocupação, não. De verdade, Sei. meu negócio era ter um receituário. Eu, quanto mais básico, simples, tipo branco, meu nome em cima. Meu negócio era entregar o atendimento ali e até então estava funcionando. Eu entrei na rede social com medo mesmo da pandemia. Eu fiquei com muito Uhum, medo. Foi um baque que eu disse, gente, eu sou mocho dependente. E eu uhum, me vi, se eu tenho que rebolar, porque eu sou de uma geração, como eu tô contando, mas eu era professora de uma geração completamente diferente da minha, que eu já vi inserida dentro desse universo. E é aquela coisa, né? A onda tá passando. Ou tu é engolida por ela, ou tu vai tentar surfar junto para tentar entender onde tu tá. E aí eu fui aprendendo na prática a me comunicar no Instagram, e eu acho que através dessa presença digital eu acabei criando coisas que combinam. Por exemplo, as lembrancinhas do consultório hoje são dinossauros, e todos os meus pacientes sabem o porquê do dinossauro, porque é sal. ai, amei. E aí, mas é um apelido que surgiu dentro do Instagram. Então, a lembrancinha, como gaúchas, a gente tem a cuia com o nome. Eu que fiz a minha logo. Eu sabia das letras com serifa, as letras sem serifa, o que que comenta, porque eu fiz esses cursos. Então, eu montei a minha. Já tive as Uhum, minhas. Ah, não, porque se eu botar mais rosinha, eu vou chamar mais mulher. Eu acho que já passou de verdade esse ponto. Tanto que, já entrando um pouco na evolução do Instagram, quando eu entrei lá nessa época, tu tinha que ter uma paleta de cor definida, não que eu não tenha hoje. Mas hoje, se a gente olhar o feed dos outros, é foto, 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 foto. É meio que uhum. back to the basics. Pode ver cinema, Tudo é bem. tudo reprise. É tudo reprise, o pessoal tá meio cansado desse, tá tudo over, né? Tá tudo demais. Então, meio que voltar às origens. Então, é tudo fotografia. E eu acho que é uma tendência geral minha, tua, Lê, da Nath, no meio das fotografias, a gente começar a colocar alguma coisa e ali, talvez colocar uma impressão. Na verdade, eu sou Uhum, muito mais fã da marca pessoal do que uma logomarca ou uma identidade de marca de papelaria. Acho que a gente sei. saiu, a gente migrou daquela coisa que era muito papel e nome por aí para ser a cara da nossa marca, que na verdade sempre foi. Só que agora eu acho que a gente está começando a entender um pouco melhor como lidar. E eu sou fã de rede social, né? Sou. Se a gente souber usar da forma
Legal, eu acho Correta? que, meu Deus do céu, eu tento mostrar isso para Betina, né? É muito difícil, mas eu acho que esse discernimento surgiu por causa dessa nossa presença na rede social mesmo. E na comparação, porque antes a gente só tinha comparação dos colegas de bairro. Hoje nossos concorrentes não são os colegas de bairro, é uma tonelada de ortodontista que tem dentro da plataforma. Então, Uhum. as coisas mudaram bastante de um tempo para trás. Não sei se eu te respondi, Lê, eu dou uma. Não, adorei. Na verdade, acho que, Dá Nath, tu que tem que nos uma dizer se... pincelada. É, A gente tomou conta! Não, mas fique à vontade. E a questão também da empatia, né? A gente também se comunicar, mas sempre pensando no que o outro está sentindo, né? Na visão assim, quando vai atender um paciente. Eu estou levando mais também para a parte da nossa profissão, né? Tratar o paciente como ser uma pessoa única, né? Personalizar o atendimento, tentar ouvir, que a gente quer muito falar, às vezes, falar, mas a gente também precisa ouvir, né? Porque as pessoas também gostam de ser ouvidas, né? Na verdade, é o que a Então, gente mais tudo tem gosta, que né? ter um equilíbrio, né? É, é. acho que o ortodontista tem muito essa característica, porque a gente acaba convivendo de forma muito próxima com os nossos pacientes. Então, às vezes acompanha numa fase de ortodontia muito prematura, muito precoce na infância, daí fica pré-adolescente. A gente acompanha os pacientes por longos anos. E as consultas ortodônticas, elas são de fato meio terapêuticas, né? Às vezes são terapêuticas para mim. Eu aprendo tanto com os pacientes, acho que é bilateral isso. Uhum. E acho que sim, Nath, isso que tu comenta, assim, já é quase que o nosso feijão com arroz. Parece tão estranho a gente comentar que precisamos ser empáticos e que o atendimento ele precisa ser humanizado. Isso já é, eu acho, assim, o mínimo que um paciente espera quando ele procura um profissional de excelência clínica para atender. Porém, a gente vê que isso existe ainda na área médica muito também, né? Às vezes a gente marca consulta com um médico que é muito renomado, muito expert em uma área, e a gente se frustra não por causa do conhecimento técnico daquele médico, mas que não tem conexão, não se cria uma conexão com aquele paciente. E acho que isso é muito importante, e o primeiro passo dessa conexão com os nossos pacientes, sem dúvida, é a rede social. E se tu for parar para pensar hoje, assim, ai meu Deus, preciso contratar uma arquiteta para fazer uma reforma no meu consultório. Gente, eu vou procurar no Instagram primeiro, eu quero ver o rosto dessa arquiteta. Ah, é legal, o trabalho dela é bom. Isso é o mínimo que eu espero, que o trabalho dela seja bom. Mas eu quero ver o rosto dela, eu quero ver como ela se comunica, eu quero ver o que que ela gosta. A gente quer criar alguma conexão com aquela pessoa previamente ao primeiro contato pessoal, né? Então, de certa forma, a nossa rede social e o contato de WhatsApp do nosso consultório, o telefone do consultório, ele é primeira impressão que fica nos nossos pacientes. E essa primeira impressão, ela é muito importante. O Uhum. meu Nossa, Instagram, como é importante, né? A gente postar coisas que a gente gosta para os pacientes se identificarem conosco e quando nos encontrarem terem assuntos em comum, né? e até para eles entenderem se faz sentido para eles o que tu pensa, a maneira que tu vive. Então, eu acho tão engraçado, porque eu posso fazer um post muito lindo, muito dedicada sobre um assunto ortodôntico, vai ter uma interação. Mas quando eu posto uma viagem, quando eu posto minha cachorrinha ou coisas da minha vida, é impressionante o número de mensagens que eu recebo comparado a um conteúdo teórico, né? Tem que ter as duas coisas, porque as pessoas elas estão ali na minha rede social, elas querem ver o meu trabalho e a minha rede social hoje ela é para isso. Eu não uso mais, o meu interesse em utilizar o Instagram ele é voltado à minha profissão. Uhum. Mas eu já entendi e eu tinha dois perfis. Eu tenho um perfil pessoal e eu tenho o meu perfil profissional, porque eu acho que todo mundo lá na pandemia, quando começou a trabalhar um pouco mais com a rede social, ficou nessa dúvida, né? Gente, eu preciso agora falar da minha profissão. Mas será que eu crio um perfil novo? Porque assim, coitado dos meus amigos ficar ouvindo sobre dente. Ou será que eu falo sobre dente nesse perfil? Aí na época eu fiquei na dúvida do que fazer. Então, portanto, criei um perfil novo e aí aquela coisa bem clichê, doutora Letícia Co. Hoje em dia nem comunica mais, assim. Eu tiraria esse doutora da frente, não tem nada a ver, nem faz sentido mais pra mim. Mas na época eu separei os perfis. E aí eu postava no doutora Letícia
só conteúdos de dente. Eu só falava de dente na pandemia, falava sobre a importância de trocar escova durante a pandemia, o Covid, falava sobre isso. E eu via que, de vez em quando, quando eu postava assim, a comida que eu tava comendo, tinha muito engajamento. E logo, rapidamente, eu entendi: não dá pra fazer só dente, não, eu vou ter que misturar as coisas. Acabei abandonando o perfil pessoal, né? Não uso mais aquele perfil pessoal. Ele virou um álbum de memórias, eu não deletei ele. Tem uma série de fotos lá que eu adoro. Mas eu entendi que é preciso mesclar os nossos conteúdos, porque nós não somos só um CNPJ, a gente é tudo isso misturado mesmo, né? A gente dança e canta e pinta e gosta de música, e gosta de ler, e gosta de bicho, e gosta de viajar. E tudo isso cria uma conexão com a pessoa que está te assistindo. E eu percebo que os pacientes, eles chegam no consultório hoje, prontos, assim, eu não preciso explicar muito a respeito do meu trabalho. Eles já sabem quem eu sou, eles já conhecem coisas da minha vida que eu nem sabia que eles conheciam. É muito interessante isso. A ponto de surgirem esses comentários. Meu Deus, eles falam pra minha secretária, meu Deus, gente, ela é igualzinha o Instagram, hein? Eu achei que não ia ser bem assim. Que eu comentei antes com vocês, né? Então, Esses que dias, curioso isso, né? esses dias a Dani postou uma imagem dela fazendo pilates com a mãe dela. Eu disse assim, Dani, cada vez mais eu me identifico mais contigo, porque E foi mesmo. tô fazendo Hoje essas eu coisas. fui com a mãe pro Pilates, eu disse, mãe, olha que amor. Ela, Daniela, tu não me colocou, não, tu não apareceu. Eu disse que tu estavas comigo. Mas são essas pequenas coisinhas, né? Que muitos profissionais que não estão dentro da rede social ainda pelo medo da exposição, da vida, acham que nós que estamos lá e tu sabe que eu faço pilates com a mãe. As pessoas sabem que a Betina passou num colégio. Sabe aquela coisa? Acham que a gente tá expondo 100% da nossa vida. E é isso que a Lê falou. Isso aqui parece ser uma coisa muito maquinal, mas não é. É trabalho e é tudo muito pensado no que vai ser dividido. E esse tipo de visão de crenças, de dia a dia, de rotina, de gosto, eu acho que só faz a aproximação com os nossos pacientes ser muito maior. Porque é que nem a Lê disse, o paciente chega no paciente pronto, que passou pelo teu filtro, porque quem tem paciência talvez e tem vontade de ser atendido pela Dani, não é o mesmo paciente que quer ser atendido pela Nath, não é o mesmo que quer ser atendido pela Letícia e vice-versa. Então, a gente tem a possibilidade, assim como escolher um arquiteto, a gente tem a possibilidade de escolher com quem, por exemplo, os nossos filhos vão conviver. Eu já contei isso, quando eu fui escolher gineco para Betina, me deram 3 nomes, eu fui pro Instagram. E eu não escolhi a gineco que tinha mais posts sobre o que é pílula anticoncepcional, para que serve, não sei o quê. Eu fui olhar a cara da criatura. Será que é legal o jeito que ela fala, combina? Será que é esse tipo de pessoa que eu quero do lado da minha filha? Então, as pessoas, na tentativa de vender, e aí sim a gente pode usar esse termo, né? Porque dentista é proibido de usar sempre isso, mas na tentativa de vender, eu acho que a gente peca no tipo de conteúdo que produz. Eu acredito no equilíbrio. Não dá para não falar de dente, né? Tem que Perfeito. falar, porque sinto muito. O meu universo, se eu vou falar de Dani Sal, o dente faz parte da vida da Dani Sal. Eu passo o dia inteiro pensando nisso. Então, na minha rede Uhum. social, tu vai aprender um pouquinho sobre dente, da minha forma, minha maneira de enxergar. Faz sentido pra ti? Legal. Então, tu faz parte da minha tribo, que é isso que virou o Instagram. A gente cria nichos, microcomunidades. Então, eu tenho a minha comunidade. E é uma coisa democrática, né? Porque quem gosta da Lê, segue a Lê. Quem gosta da Dani, segue a Dani. Quem gosta da Nath, segue a Nath. Não precisa E seguir, pronto. se não. E aí é muito melhor o filtro, o paciente chega prontinho. O paciente dentro do teu consultório gera conversa, que nem eu falei numa última live que eu fiz. Eu vou para Gramado, vou num restaurante, eu posto restaurante, os pacientes na outra semana perguntam que restaurante é aquele. Tu gostou? Eu adorei, que legal. Onde tu faz pilates? Quem é a tua prof? Esses dias eu conversando com o paciente, eu descobri que era a mesma professora que a minha. A gente fazendo o mesmo lugar e vira conversa. Então, é a maneira que a gente tem de tirar o jaleco e mostrar para o paciente que nós também somos pessoas. Num atendimento do tipo, eu vou nos Correios, eu entrego uma carta, o cara mete a carta lá e vai para sei lá onde, é um tipo de atendimento. O ortodontista, como a Lê falou, não tem como ser assim. É uma relação muito, muito, muito próxima. Muito próxima. Então, a gente precisa para saber. É tipo, eu sempre faço a analogia com casamento.
A gente, né, Lê? Ninguém vai botar um anelzinho no dedo se não conhece bem a pessoa, se já não passou pelo crivo ali. E o Instagram é isso. O Instagram hoje serve de filtro. E não é bom só para o paciente, é bom para nós, porque o nosso consultório fica mais leve. Meu consultório é muito mais leve hoje. Eu olho a agenda e digo, ai, ainda bem. Ainda bem é esse. Eu já dou risada, eu já penso no presentinho para Uhum. dar, eu vou comprar os dinossauros para dar de presente. Então, é fazer as coisas conversar. Esse é o poder da comunicação, né, Nath? É saber transmitir o seu jeito e aí não fica bom só para o paciente, porque para a gente atender bem, a gente tem que estar bem também. Senão Gente, a gente vai muito. dar. É ter gosto, ter prazer de atender os pacientes, aqueles que nos procuraram, né? Dar aquele sorrisinho no rosto, que todo mundo já passou, seja em relação pessoal, não só profissional, que tu faz assim. Ai, meu Deus! E sabe Isso uma coisa diminui o Instagram. que eu acho que traz uma beleza muito bonita para o nosso trabalho? Eu me senti, às vezes, sabe um ratinho dentro de um. Como é o nome daqueles. Quando tu tem um Eu aquário com sei, hamster, mas não faço ideia o nome. É aquele que sabe? eles ficam assim, né? Eles ficam Aham. morrendo. Eu me sentia muitas vezes na minha profissão assim, eu me sentia o ratinho que acordava cedo e trabalhava o dia inteiro, ia pra casa, fazia academia, dormia, no outro dia tudo de novo. Parecia que eu tava dentro da rodinha só produzindo. Porque me faltava um propósito maior, eu acho, no que eu fazia no meu dia a dia. E muito pode, assim, me faz muito sentido, talvez pra vocês não façam, talvez pra ti um pouco, Dani. Eu percebo que quando eu comecei a usar mais a minha rede social, eu comecei a atrair mais pessoas que vibram na minha frequência, pessoas que se conectam comigo, o meu trabalho, ele parou de ser só execução. Eu consigo enxergar uma beleza tão grande nas trocas que eu tenho com as pessoas, porque existe uma conexão entre a gente, assim, elas já chegam, diminuiu muito no meu consultório aqueles pacientes que chegam procurando preço, que chegam ali querendo saber Isso. se a avaliação é gratuita ou não, sabe? Esse paciente, assim, que ele não tá ali por minha causa. Ele tá ali para saber o valor do tratamento. Esse paciente, ele não chega mais no meu consultório. O que chega aqui é a pessoa que tem conexão comigo. E aí eu comecei a entender que é uma troca de mão dupla. O paciente ele vem, ele recebe de fato o meu atendimento, mas eu recebo tanto em troca e eu comecei a enxergar um propósito maior no meu trabalho, além da execução. Eu parei de me sentir o hamster em um dado momento, sabe? E comecei a me sentir realmente fazendo algo que me dava prazer. Enxergar uma coisa mais bonita dentro daquela rotina clínica, sabe? Então, por isso eu sou uma entusiasta e eu acho muito legal que a gente, cada um, descubra a sua maneira de se comunicar dentro da rede social e no consultório. Mas eu acho, Nath, que a rede social é uma porta de entrada importante para o mundo que a gente vive hoje. A partir dali, tu vai seguir a comunicação com o paciente dentro do consultório, mas eu acho que a rede social é muito importante hoje em dia. E eu não sei se vocês se sentem assim, eu tava louca pra discutir isso com vocês a respeito do Instagram, porque é uma coisa que anda me pegando ultimamente, que eu tô assim, ó, com o coração, não sei bem para onde eu vou. Gurias, eu ando irritada com o que eu produzo no Instagram, porque eu não assisto mais esses conteúdos. Eu tô, assim, eu tô meio enjoada dos conteúdos quando eu fico olhando os stories lá das pessoas. Eu não sei se vocês se sentem assim. Eu tenho a sensação que todo mundo põe o celular pra gravar um pedaço da sua vida e grava lá uma coisa como se o celular não estivesse ali. Depois a pessoa edita lá e posta uns recortes. Todo mundo posta uma... Tá tudo muito igual, gente. Eu não aguento mais olhar isso. E eu percebo que o meu paciente, o meu público-alvo, as betinas, elas não assistem isso, elas não gostam disso também. E o conteúdo que eu gosto de assistir é um conteúdo muito mais produzido no TikTok. Já não é mais Tava essa coisa. esperando essa palavra mágica. Eu só tava assim, ela vai falar, ela vai falar, ela vai falar. Eu estou assim, ó, enlouquecida, E aí Dani, uma eu não criatura aguento. me perguntou agora, fim de semana, será que eu entro no TikTok? Eu disse, mas como tu não tá lá ainda, figura? Pelo amor de Deus! Ah, porque fulaninha disse que não era pra fazer, mas é onde tem que estar. Não tô dizendo que é pra estar lá pra produzir. Eu Mas produzo. Mas eu para sair da chatice do Instagram. Porque virou um Ctrl+C, Ctrl+V eterno. Porque a gente se identifica. Então eu ver a Lê. Não, imagina eu sentada, que nem a Lê faz. Já pensou? Sentar. Eu queria, tá, Lê? Um dia tu precisa me dar essas lá vem. aulas. Mas de sentar e pegar aquele coisa assim de maquiagem, você assim. Aí tem Ah, 20 mil achou. rímels.
20 mil sombras. Essa sombra pra cá, essa aqui é base, é aqui. Aqui eu faço Sabe ideia, eu vou virar uma tudo. palhaça se eu fizer aquilo, entendeu? Isso me interessa. E olha que louco, eu não faço isso. E eu gosto de te ver fazendo. E as pessoas, ai, porque eu preciso fazer. Gente, é essas bobagenzinhas, entre aspas, que também geram um monte de gatilho na minha cabeça de como ela gosta de se cuidar. Olha que vaidosa que ela é. Betina, pelo amor de Deus, olha ela e não olha a mãe, porque tu tem que aprender com a lei, não com a mãe, porque a mãe não é muito assim. Gente, a Entendeu? Letícia ensinou um penteado esses dias, que era Ah, rabo de cavalo dividido ao meio, com gel aqui. A minha filha olhou aquilo, ela começou a seguir, a ler e começou a fazer só aquele penteado. Agora ela Ai, toda vez. maravilhoso. e Ela eu me já vi manda também. foto. Eu já vi também. E é assim, ó, são esses vídeos muito montados. Ai, vocês já devem ter visto, né? Esses vídeos agora que estão na moda assim, que fala assim, para aí, tá? Oi. Lá, 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 lá. Daqui a pouco tu tá aqui. Recordo. Daqui a pouco tu tá lá. Aí daqui a pouco tu tá com outra roupa e outro ambiente. Daí tu tá aqui, aí tu tá lá. Parece que isso virou o padrão. E eu sou a pessoa que é mais do contra da vida. Então, essa ânsia que tu tem, Lê, eu acho que eu tenho desde que eu me conheço por gente. Sempre fui conhecida meio como a teimosa, do contra. Então, se a onda. Eu gosto de surfar onda, mas eu gosto de surfar na minha prancha, entendeu? Não Uhum, do meu jeito. Então, quando esse perfeito. tipo de coisa me incomoda, eu paro de consumir, porque eu me influencio por isso. Mas eu continuo consumindo a Lê, que passa e faz a maquiagem porque eu quero aprender com a Lê, porque eu não, é uma parcelinha da Lê que eu gosto e que eu gostaria de ter isso na minha vida. São essas inspirações. E o TikTok tá cheio disso. Tem, quem diz que não gosta de TikTok é porque não deu tempo do algoritmo trabalhar. E pelo que eu sei, são 3 minutos para ele te entender. Então, pelo amor de Deus, abre, As pessoas baixa, e têm dá a essa, dedada. tem a crença limitante de que o TikTok é dancinha, né? E na verdade, ele vai ser dancinha se isso for um assunto que te interessa muito. Agora, Exatamente. a minha For You do TikTok é muito sobre indicações de literatura, fala de filosofia, fala de história, lugares de viagem, comida. Tem umas fanfic engraçada. Esses dias eu entrei numa bolha. Gente, o TikTok é uma loucura. Eu entrei numa bolha de mulher de preso. As mulheres Mentira. que estão presos, elas produzem conteúdo para o TikTok e elas contam tudo sobre a rotina delas sendo uma mulher de preso. Existe uma bolha gigante e eu caí dentro dessa bolha esses dias. Aí eu falei, gente, o TikTok é sensacional. Porque aonde eu Conhece ia acompanhar? universos inimagináveis, não é? Porque É, dentro do Instagram, mas o tua quê? bolha é bolha, é Olha a comunidade, são bolha. os mesmos Tá. amigos, as mesmas pessoas ali. Por que que o pessoal continua ali? Porque ainda continua sendo o melhor lugar para vender. Perfeito. Mas eu tenho a sensação que tá ficando institucional demais. Acho que nem os pacientes gostam mais de ver isso. Ver vídeos muito produzidos, com muitas legendas. Agora, inclusive, tá entrando uma onda de não ter mais legenda em vídeo, de não ter mais edição nenhuma, não ter mais palavra-chave. O coitado do CapCut se aprimorou lá para que a gente começasse a usar todas E as vai ferramentas e acabar, agora porque tu viu que o Instagram tá lançando agora o editor tá dele lançando rapidinho, a gente não vai seu precisar próprio editor. mais. É uma briga Exato. eterna e acho que no fim essa briga que tem entre eles só nos beneficia, porque essa mesma Claro. percepção que a gente tem, tu acha que os caras que mandam nisso não tem também? Então eles Com vão certeza. lidando com o algoritmo em relação a isso, aí todo mundo fica reclamando, ah, meu conteúdo não é entregue. Para o que tu tá fazendo. Ou melhor, para ver o que tu tá consumindo. Quando é que para o teu dedo numa plataforma, o que te move? O que faz parar o teu dedo Exato. na tela? É isso que tu tem que pensar em produzir, que tu tem que te inspirar, porque a comunicação ao longo do tempo muda. Quando eu entrei aqui, era post canvinha, que quanto mais frufruzinho tu colocasse, melhor tu era de edição. Uhum. Aí daqui a pouco é foto, aí daqui a pouco é isso. E também o pessoal fica remando e reclamando. Mas a gente muda o tempo inteiro. Se vocês conversassem com essa pessoa aqui há 4 anos atrás, vocês iam ter um discurso completamente diferente, porque a gente acelera, eu acho que a gente acelerou as nossas mudanças de pensamento, assim. Eu preciso fazer um pequeno adendo, Nath. O que é a Lê falando?
É perfeita também, né? Não, eu já falei para ela e eu já perguntei para ela quando eu a entrevistei, da onde veio essa capacidade de comunicação com o português perfeito. Não vai dizer que quando ela fala a gente fica assim, ó. Vocês duas são. Vocês duas. Eu sou meio serelepe por demais. Eu queria ser mais lê. Olha que louco, né? Eu queria ser Dani, mais eu lê. adoro tu te comunicando, a sensação que dá é que tu tá contando uma história, porque tu faz umas pausas dramáticas, daqui a pouco tu sobe o tom, e aí tu te vira um pouco de lado e tu faz jogos, inclusive de corpo, assim. É impossível a gente Eu não tô numa ficar, cadeira que mexe. Imagina se eu não tivesse. Eu tava trancada no chão, não a dá. gente fica magnetizado. Mas olha como é importante isso. Eu acho que coisas que são comuns entre nós, que gostamos de nos comunicar. A gente lê bastante, então É. isso ajuda muito com pronúncia, expressões. Nós somos muito sensíveis no olhar, a gente observa muito as coisas, então, portanto, a gente sente as coisas de uma forma muito sutil, e isso de certa forma, a gente transparece na maneira de se comunicar, por ser muito observador nas situações, né? E sabe que tu estava falando agora, Dani, eu fiquei pensando, até me deu uma pontinha de esperança no teu discurso, porque eu sou muito positiva, eu sempre acho que as coisas vão ser maravilhosas. Tu estava falando agora sobre essas mudanças todas que estão acontecendo dentro da plataforma que a gente mais usa hoje para se comunicar, que é o Instagram. E se a gente for parar para pensar, essa nova onda, de comunicação que está surgindo, ela é maravilhosa, porque ela está indo a favor de algo simples. O que a plataforma está nos ensinando a fazer? Não inventa muito. O que o telespectador quer assistir é algo simples. Ele quer assistir você sendo você, de preferência sem cortes, porque agora o TikTok, para quem não consome, mas vai começar a consumir e vai assistir, o que está viralizando no TikTok são vídeos longos de mais de 3 minutos de pessoas simplesmente se filmando, caminhando dentro do supermercado sem corte algum, mostrando inclusive o bastidorzinho, alguém esbarra em ti e tu fala, desculpa, tudo bem? Então tá. Então, como eu tava falando aqui, sabe, e segue aquilo ali, e a gente quer ver isso, a gente não quer mais ver a vida recortada. Não. Então isso é muito bom. Eu acho que vem ao encontro do que a gente vem conversando até agora, que é sejamos nós mesmos e sem ter essa grande preocupação de, meu Deus, como eu preciso me parecer, como eu preciso estar. Não. As pessoas e a gente não quer mais ver isso, não quer mais ver essa coisa muito enfeitada, editada, consertada, um recorte extremamente selecionado. Embora a gente vá continuar fazendo recortes da nossa vida, a gente não vai mostrar tudo. A gente mostra o que é Era isso que eu interessante. ia pegar, né? Uhum. E aí também cabe nós, eu que tenho uma guriazinha de 15 anos, também tem teus filhotes, né, Nath? O cuidado que a gente tem que ter numa rede social com eles. Porque a compara... Eu tenho... Nossa, assim, nós somos super maduras. Né? Super resolvidas. Aham. Abre o Instagram. Durante 5 minutos, tu já te comparou, no mínimo, umas duas, três vezes ali. E eu tento pegar a Betina pro lado da comparação positiva, da inspiração. Eu digo para ela, ocupa o teu tempo com pessoas que te inspiram e não fazem, sabe aquele sentimento ruim? Sabe um livro, Dona Letícia, que se chama A Arte da Arrumação, da Mary Kondo? Tu conhece esse livro, Nath? Amo, Tu conhece esse Eu já livro, Nath? Daniela. Tu não tem ele? Tu nunca não, eu leu? vou Eu te adquirir. empresto. Não, Eu ganhei não. uma amigona minha. Chá comigo que agora o presente vai voltar. Eu vou te presentear com um. Quando eu resolvi me mudar da minha casa pra cá, eu comprei esse livro e ele ensina assim detalhes de como tu tem que arrumar as tuas coisas. E aí o principal deles é do tipo assim, olha para o teu presentinho e diz assim, isso aqui traz uma coisa boa pro meu coração? Claro que traz, então este eu guardo. Aí tu olha, e esse Eu negócio achei aqui, traz uma sensacional, coisa né? boa pro lugar? Ai, obrigada, não mais. Tchau. Dá. Porque o que tu não, o que o coração não vê, tu não sente. Eu acredito na arte da arrumação no Instagram. Então a gente tem Muito que bom. tem que lidar com o Instagram Amei. assim. E eu acho que esse sentimento que a gente tem e essas obrigações da politicagem, nós estamos num meio político. Eu vou falar. Nós estamos no meio político e que a gente Uhum. acaba tendo que seguir uma tonelada de gente.
porque é referência, ou porque é teu amigo, ou porque te formou contigo, e nem sempre o conteúdo que essa pessoa produz te faz muito bem. Porque primeiro, não é porque é ruim, é porque tu pode te comparar e isso te causar uma coisa ruim. Ou porque o jeito que ele fala não é o jeito que tu gostaria de te comunicar. E tem uma pesquisa, né, que a gente é meio que a média de algumas pessoas que a gente convive. Então presta Uhum. atenção nas coisas que tu tá consumindo, porque isso tá influenciando a tua cabeça, assim. E eu acho que é esse sentimento, Lei, que tu tá tendo. Tu diz, ai, é tudo igual. E aí Uhum. tu começa a ficar enjoado do teu conteúdo, porque tu tá te dá conta que tu entrou nessa bolha e que tu tá fazendo exatamente o que tu não gosta. E aí, eu também Uhum. já parei esses dias na praia, eu olhei esse negócio de ficar se filmando. Eu fiz isso hoje. Eu disse, putz, eu sei que eu tenho que aparecer nos stories. Aí o que que eu fiz? Tava lá no pilar. Esse é o que Peguei dá o pra fazer, celular, eu né? larguei, eu fiquei lá. Vim aqui, recortei Aham. os negócios, botei um textinho, apareci, mas não tava afim de aparecer hoje. Só que esses vídeos eu ainda uso, apesar de também me irritar da maneira de vez em quando como ele é feito em outras pessoas, mas eu mesmo, se eu me irrito, eu acabo fazendo, porque ele é útil para quando eu não quero Uhum. falar. E aí é uma forma da gente mostrar uns recortes da nossa vida, a pessoa tem a impressão que a Nath viu eu assim aquele dia. E eu só escrevi que eu tava com a minha mãe. Então, olha como tu consegue se comunicar desse jeito. Mas a gente usa as coisas de forma estratégica. A gente tem que pensar no nosso bem-estar e dos nossos pequenos pacientes também, que estão olhando aquilo ali, se comparando, né? Até de paciente para paciente. O respeito do que tu vai dividir de um paciente com o outro. O que tu vai expor de um paciente com o outro. Eu tô numa cidade grande e aqui eu não posso ir no supermercado de qualquer jeito. Hoje eu tava de roupa de ginástica, eu fui buscar a Betina, eu fiquei dentro do carro com medo de sair com quem que eu fosse encontrar. Porque eu podia estar com a calça mais apertada, imagina! Depois eu encontro um pai de paciente, sei lá o quê, não, né? Tu já fica meio assim. Mas é isso, gurias. Eu tô me adonando do negócio, mas eu acho que a gente tem que organizar o que faz mal pra gente, o que faz bem, e isso a gente leva pra vida, e isso acaba refletindo dentro do consultório, a forma como a gente se comunica. E é tão bonito, né? Porque tu não imagina a Nath Alê conversando com os pacientes, explicando o tratamento. Se tu disser assim, eu te falar assim, deixa eu te explicar o que que é uma classe 2. Aí daí tu fala assim, é tipo a mulher do Waze, que tu escolhe a voz que tu quer no Waze. Agora eu vou escolher a voz da Lê. Aí tu sabe, é aquele português correto, calmo. Eu disse, ai, pros dias que tu quer talvez mais assim, tu põe a Dani Sal. No dia que tu quer mais calmo ainda, tu põe a Nath. A gente tem dia que a gente gosta, tem dias que a gente gosta mais da Lê, tem dia que a gente gosta mais da Nath. Então, eu acho que tá mudando e eu tenho essa visão positiva, Lê. Porque eu sou uma entusiasta da rede social, porque a rede social, gente, olha esse fim de Não, é semana, Nath, o que maravilhoso. aconteceu. Só aconteceu o que aconteceu nesse fim de semana ali do curso por causa da minha presença na rede social. Eu só cheguei a ser amiga de vocês por causa da rede social. Como é que eu vou não gostar disso? Quero mais que isso continue. Só que eu quero que continue que a minha cabeça fique boa também, né? Então, isso faz parte do Aí, enjoo. essa é a questão, Dani, tu tocou num ponto tão importante agora. É a nossa saúde mental, inclusive entre nós colegas, porque o colega, ele sempre tem um caso mais bonito que o nosso, como finaliza bem, como fotografa bem, como o consultório tá sempre cheio de pacientes, que vida linda que acorda e malha e joga futevôlei e faz... E a vida parece que acontece de uma maneira Não, tão vocês incrível. viram o meme do perrengue. Eu acho que foi no Perrengue Chique. Gente, eu dei Não tanta vi. risada. Não, vai aparecer pra vocês. Vai aparecer. Tu viu, Nath? É uma criatura assim. Sou blogueiro, tá? Daí o cara 13h30 da manhã, daí ele acorda, toma um café. Aí ele já estudou. E aí vai passando de 5 em 5 minutos. Ele já viajou, ele já trabalhou, ele já fez exercício, ele já fez a comida, ele já trabalhou de novo, daí ele voltou. Tu vê assim um período de 2 horas, tudo que ele fez. É surreal. Impossível. Não é assim. Então, e Isso é me recorte. preocupa. Então, tu vê caso dos outros, é um recorte. Quem não tem um Perfeito. caso bom e quem não tem o caso ruim. Perfeito. Eu amo uma frase tua. E eu acho que um dia a Lê tinha que fazer isso adiante. Foi a primeira vez que eu te conheci, tu sabe onde Ah, foi? Foi num aham, evento, né, da minha turma. aham. E aí tu disse assim: sabe o que eu gostaria de ver? Sério, Nath, coisa mais linda. Uma coisa mais linda, assim, falando desse jeitinho, assim, eu já me apaixonei. Dela disse assim: sabe o que Ah, que eu queria de verdade? Eu queria um congresso de erros.
Eu só queria um congresso de erros. Que todo colega, que o Caxandre fosse lá e mostrasse os 5 casos dele que deram errado, como ele se frustrou, como foi difícil, como ele perdeu de ganhar dinheiro, e como ele consertou, e como ele seguiu a vida e o próximo foi maravilhoso, sabe? Porque isso me preocupa um pouco com a rede social. Às vezes eu fico com medo daquela de estar sendo positivamente tóxica com a vida, porque eu tenho essa tendência de ter um olhar romântico e bonito às vezes das coisas, Ai, e eu é fico pensando, Eu lindo! sou um pouco assim, porque eu só posto quando eu tô bem. E aí, e geralmente é o que a gente faz, né? Sabe que esses dias aconteceu uma coisa, me deu uma vontade de gravar, depois eu não gravei, porque eu não tinha bem certeza se eu queria fazer aquilo ou não. Sabe aquele dia que a gente sai arrasado do consultório? Que deu tudo errado, que a gente se sente um péssimo ortodontista, porque tu não. Parece que todos aqueles pacientes que tu não ama, não tá legal o tratamento, assim, vem no mesmo dia, e tu te sente mal, tu sai triste do consultório. Minha vontade naquele dia era ter aberto meus stories e ter dito, nossa, que dia difícil. Eu tô arrasada hoje, eu tô indo embora, eu só quero tomar um banho e amanhã me lembrar que eu sou uma boa ortodontista. Hoje só não foi um dia legal. E eu tenho certeza que todo mundo passa por esse dia e às vezes vários dias da nossa semana são assim, mas a gente não compartilha esse tipo de coisa. Eu sinto falta disso também, às vezes eu fico irritada com o excesso de positividade e de beleza que a gente vê, porque Dani, tu falou uma coisa tão importante. Quando eu tinha 14 anos, eu me comparava com a menina mais bonita da minha cidade, da minha escola. A Betina, com 14 anos, se compara com as meninas mais bonitas do planeta Terra, porque ela tem acesso às meninas lá dos Estados Unidos, da China, de todos os lugares. E como isso deve ser difícil para a mente de uma criança, de um adolescente, mas a gente que tem essa consciência se afeta muito, né, pela rede Imagina social de uma maneira. eles. Imagina Imagina eles. ele. E E eu daí fico que eu pensando, acho que nossa, vem eu esse tô dando comportamento deles não deixar a publicação no feed, sabe? E de do ser low privado. profile, É né? para tentar se proteger um pouco disso. Faz E que parte do bom, sistema de Isso, é bom. que Sabe bom. aquela minha publicação que eu faço nas sextas, é o off no on, que Uhum. é do 2 de 52 que eu descobri que são 52 semanas no ano. Esse tipo de publicação surge da Betina, do tipo de publicação que a gurizada faz. Então, essa inspiração que a gente tem. E aí, assim, ela me mostrou o privado que eles têm. Eles têm um perfil privado. A gente fica, né, ter um perfil só, ter dois. Eles Eles têm. têm um Aham, que é aí. zerado, é uma foto para dizer que tem no feed. Aí tem lá, Isso. sei lá, 500 mil seguidores, e eles não postam nada. A vida dele é stories. Porque o universo deles, a bolha, tá dentro do privado. Então eles só postam dentro do privado. Diz, amorzinho, vamos ver o que tem dentro do privado? Vamos ver o que tem aqui? Aí Mulher. tu vai olhar. É assim, a foto sei lá, do cabelinho que soltou da roupa. Aí tu, é do ET, que agora tá na moda na praia aqui. Será que existe outro lugar, esses ET que tem espalhado pelo Rio Grande Que do Sul? não. bem, tá cheio aqui também. A Betina tem no quarto, mulher. Ela gostava tanto. E ela dizia pra minha mãe, vó, eu quero botar na praia, minha mãe. Esse negócio aqui, nós compramos, botamos no quarto. Depois eu pego o ET para todo mundo conhecer quem é o ET. Mas eu tenho o ET dentro de casa. Mas é uma foto do ET. E tu disse, gente, pra quê? Claro, é porque as pessoas querem ver. É quase como tu botar o óculos aquele do Google e tu sair caminhando que nem uma louca, filmando tudo que tu enxerga, que tu tirar cortes daquilo ali pra publicar. É isso que eu tô vendo no TikTok. É essa Tem muito informalidade. sentido. Essa É. informalidade, tipo assim, ai, deixa eu só dividir esse negócio aqui, ó, que eu vi, olha que a gente gosta Eles se disso, a sentem gente mais livres no TikTok, né? Eu vejo que os adolescentes se sentem mais livres lá para postar do Mas que no lá, é. para postar, para consumir. A Betina, ela, Instagram, ela olha, por exemplo, agora do colégio, o Instagram da escola dela é muito dessa. É muito dessa. É. Não, olha que genial. A escola fez o seguinte: nós somos velhos, não entende nada disso aqui. Então, eles têm um grupo designado de alunos que lida e alimenta a rede social. Então, eles têm a equipe de marketing do colégio. Então, é a Gente, soldado fulana que tem uma câmera profissional para filmar. É eu vou, demais.
É Ai, que muito 10. Olha o que é. Daí eu fico pensando, gente, a minha filha tá inserida nesse universo, dentro de brigada, que todo mundo diz que é muito. E tá lá Aham. aprendendo que sim, rede social é importante, que sim tem como tu fazer um conteúdo legal. Eu não tinha visto um colégio publicar do jeito que o colégio dela faz. E respeitando os colegas, dentro dos limites do que eles podem fazer, sabe? Então, eu acho que a gurizada, a gente tem que olhar pra gurizada. É para os Também acho. pacientes e a forma que a gente tem de. Isso é sabido, né? Quem dita moda, quem dita como as coisas, quem o que gosta. Não, já era para nós. São eles. Não adianta. São Não, e eles. porque já foi visto, né, que não adianta só você saber, para você se inserir hoje no mercado de trabalho, você tem que saber se comunicar. Então tem que explorar isso e muito, né, de todas Tem as tanto formas livro, a gente possíveis. que fala de livro, né, Lê, que ensina essas coisas. Olha o livro. Quer ver? Vou pegar. Peraí, tu faz Pegue. um corte porque eu vou estar de short. Peraí. Vai lá. Este Não, aqui. E aí tem um que é parecido. A gente falou no início que a gente tem que, nós que somos blogueiras, a gente tem a mania de querer falar demais e eu tenho que me controlar. O Thiago me controlou nas minhas primeiras lives. Ele dizia, Dani, tipo assim, Deu. escuta mais. Tu é aí que tá entrevistando. Eu tenho que aprender com a Nath, que a Nath tá, tipo assim, deixa essas duas loucas se virar aí, que uma fala mais que a outra. Deixa aí. não. Olha o livro que eu comprei. Escutatória. Ai, que lindo. É a Thomas? arte que a gente tem de escutar. Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, mas ninguém quer aprender a ouvir. Rubem Alves. Gente, Rubem Para Alves, perfeito. O para mim livro, é mas o livro não assim, é dele, né, Dani? é de Thomas Brieux. Sei lá como assim Thomas que fala, Brieux. tá? Amei. É daquela editora H1, sabe do Novo Mercado? Ai, que É legal, Dani. lindo, o livro Vou é lindo. comprar. Eu não li ainda, porque, né, tem sempre uma ordem, assim, eu vou Sim. comprando mais do que eu consigo consumir, mas eu acho que esse momento que a gente está vivendo de comunicação vai muito além do ter que falar. Eu acho que vai muito mais da gente ter a capacidade de escutar para entender, para daí pensar, para daí se posicionar, para daí falar. Que daí a gente é mais assertivo e a gente consegue atrair melhor as pessoas e a gente não se fere também. Porque, e que nem tu disse, Dani, eu tinha uma vontade de abrir o celular aquele dia e falar que meu dia foi uma. Mas daí eu sei o que passou na tua cabeça. Pô, mas e o paciente que vem me ver aqui, ele vai entender que é pra ele. Como eu vou Exato. Daí falar? você Aí o começa a que que os pensar muito. pacientes vão falar que, né, aquela dentista fica reclamando do dia dela. Então a gente até reclama da vida, mas a gente seleciona o que a gente reclama, porque a gente É. pode atingir as pessoas A gente tem que que. ter responsabilidade com aquele público que está nos assistindo. Então, eu tenho esse cuidado, eu não falo qualquer coisa. Eu penso que, às vezes, uma mensagem. Tem pessoas que levam em consideração, por incrível que pareça, tem pessoas que levam muito em consideração Uhum, aquilo que a gente faz ou aquilo que a gente fala. E às vezes a gente esquece disso. Que tem muita gente que está, de fato, ouvindo o que tu está falando nos teus stories, na tua rede social. E eu tenho uma preocupação muito grande em procurar falar coisas positivas, coisas legais. Eu não fico propagando uma energia que não é legal. Eu cuido muito isso, pra não ficar lá reclamando. Eu não abro os meus stories pra ficar reclamando de todo mundo, reclamando do dia, falando coisa negativa. Eu seleciono e tento falar isso de uma forma que, ó, estou fazendo uma reclamação disso, mas olha, tem uma solução pra isso também, pra, sabe, não transformar essa nossa rede social, nesse grande espaço de Twitter onde a gente proclama todas as nossas insatisfações, vocês participam né? do Que às vezes Twitter? X? Vocês nada, participaram? Ai, preguiça imensa. sério, eu não tenho estômago para aquilo, pelo amor, eu não consigo. Não dá. Não, preguiça, preguiça. O Eu Twitter ele já tá também, é num bem outro isso, é nível, preguiça. sabe? Eu acho que já perde até um pouco assim do limite, aonde o meu limite tá Isso aí. ultrapassando o do próximo. Porque Ainda mais tu, ali, né, Lê? É que tem toda essa visão, assim, mais romântica das coisas e que não, tenta, aquilo ali ia me busca matar. Eu isso ia dentro. ficar, Tá doido, isso deve te fazer assim, ó. é, Eu tenho que me cuidar, às vezes, para não ser a véia reclamona na rede social.
Porque às Mas vezes não tem acho que coisas que tem eu. nada a ver, não É, é não, mas tudo. tem dias que eu fico, que eu te tá menos. Chega, Daniela. Chega que tu já deu teu recado, as pessoas já entenderam, agora fica quietinha. Ai, Porque Dani, às não vezes acho, não. eu quer ver que nós todas fizemos um mestrado em Campinas. Uhum. Aí eu também fiz, né? Aí eu ficava sentada lá, vinha aqueles professores, e aí falavam. E aí, às vezes, tinha uma pergunta que eu queria fazer que eu sabia que era uma pergunta que ia causar uma polêmica, sabe? Que tu disse assim, ai, será que eu tô afim de entrar nesse negócio? E aí eu era menos madura. Não que eu seja o cúmulo da madura hoje, mas sabe quando chega a ver e te esquenta o corpo inteiro, assim, que tu sabe, eu vou falar. Pô, porcaria. Eu, Eu sei que eu vou falar, eu sei que eu vou falar. Vem aquele calor assim, eu disse, ai, Daniela, pra quê? E tu já fala meio assim, sabe? E foi. E aí depois, às vezes tá bom, mas o que eu aprendi com o tempo é quando vem esse calorzinho, eu tenho que fazer assim, ó. Para 2 segundinhos, dorme. No outro dia tu decide. Respira. É o que tu falou, eu vou pra casa, deixa eu tomar um banho, deixa eu espairecer, porque se eu falar agora, talvez eu fale errado. Espera Perfeito. um dia. Então, acho que todo mundo tem essas cobranças. Eu me cobro nesse sentido. Olha só que louco, eu me cobro de ser a velha rabugenta, tu te cobra de ser muito positiva. Na verdade, nós somos eternos insatisfeitos com o jeito que somos, Mas, né? Dani, pelo menos a gente tem e essa preocupação ela é muito com o próximo, que eu acho que isso é uma coisa importante de falar para quem produz conteúdo para rede social. A gente precisa ter responsabilidade com aquilo que a gente Perfeito. está publicando, falando, com a informação que a gente propaga. Porque hoje em dia as pessoas, os estudantes de odonto, muitas vezes estudam pelo Instagram. É muito triste pensar isso, mas é verdade. Então, seguem pessoas que eles consideram profissionais de sucesso, e aí nem precisamos começar a discutir o que que é sucesso, o que que não é sucesso, que daí entra numa conversa muito mais Daí é complexa, né? assunto para outro podcast. Um outro podcast que poderia ser só sobre isso, assim, o que é sucesso dentro da tua carreira ou dentro da tua vida, né? Que podem ser coisas separadas também. Mas, assim, eu vejo que essa visão de sucesso é muito distorcida, talvez, nos estudantes de odontologia, porque muitas vezes se espelham em profissionais que eu não considero profissionais de sucesso, na minha área, por exemplo. E o Instagram ele virou um local para estudar casos. E assim, a gente que está dentro do Horto Fechado, a gente vê seguido, surgem umas fotos de colegas lá que mostram assim, um colega publicou um antes e depois, e aí a gente que produz, que fotografa, a gente consegue ver muitas vezes se a foto foi manipulada ou não foi. Até isso existe hoje em dia. De manipular foto para parecer um outro resultado, para postar uma coisa que muitas vezes não é verdadeira. E a gente enxerga isso muitas vezes, né? É, falar, às vezes, informações que não são verdadeiras. Então, eu tenho uma preocupação com isso. E eu vejo, Dani, que o teu enfoque, ele é muito científico. Tu traz um enfoque muito científico, porque tu traz muita informação no teu Instagram. O meu Instagram não é Tão bom tanto ouvir isso. informativo. Tão bom E ouvir isso. eu gosto, as tuas postagens em especial, eu realmente gosto, de olhar e de escutar, porque sempre tem um enfoque científico, nunca é vozes da minha cabeça. E quando é voz da tua cabeça, quando é uma Eu opinião tua, adoro usar esse termo. No final, eu sempre digo, tudo mas não dá bola, porque são vozes da minha voz da cabeça. minha cabeça. Quando é É da tua tipo cabeça, assim, tu crítico fala. de plantão, pica tua blusa Isso, daqui, né? Eu aceito isso. crítica construtiva, mas né? Até quando a referência são as vozes da tua cabeça, tu referencia, sabe? Então, eu acho isso tão importante. Tão E bom. e de verdade, assim, Falando a com propriedade daquilo, né? E aí a força é maior ainda. Ah, perfeito. E a gente tem que ter esse cuidado. É muito importante por responsabilidade com os pacientes, com os colegas que estão nos assistindo, né? E eu acho que isso é um tema importante, porque e que tu havia colocado lá nos teus tópicos para que a gente discutisse um pouco, Nath. E outra coisa que eu acho que é importante falar é a questão das fotografias odontológicas, que eu sei que a Dani não gosta muito, porque o enfoque do Instagram dela não é ficar postando antes e depois, né? Resultado clínico de um procedimento. Mas uma coisa que mudou muito a minha vida no consultório foi essa comunicação não verbal através das imagens. Então, com os pacientes, não na rede social. com, com meus pacientes, não na Eu, rede eu, social necessariamente, eu vi que tu começou a postar os tablets. Mulher, eu sou apaixonada. Eu ando com aquele negócio embaixo do braço, porque eu printo a tela, né? eu desenho pro paciente, tá vendo? Ó, esse teu dente aqui. Ah, não enxerga, daqui que eu vou fotografar. Tá! É aqui, ó, amor. Oh, não acredito.
Então, Porque pra eu gente, entendo às o poder da vezes, né? fotografia, acho que é muito legal ter o antes e depois, mas eu tenho as minhas ressalvas. Não, não E eu porque não é o adoro. foco. É. Perfeito, perfeito. Mas o que eu percebo é fotografar, não precisa não necessariamente para a rede social, mas fotografar muito os casos, porque é muito legal quando um paciente aparece com uma má oclusão e tu mostra um caso muito semelhante ao dele e fala, ó, tratei com este aparelho, foi assim, essas foram as dificuldades, esse é o resultado que a gente conseguiu chegar neste caso. Olha, dá para fazer assim no teu. E o tablet, isso eu ia falar, é uma ferramenta que eu tenho usado tanto. Eu achei que eu ia comprar mais assim, mais um frufru no Maravilhoso. consultório. Gente, é muito bom. Porque até o próprio tablet, eu fotografo assim, o dente do paciente com o próprio tablet, já mostro na hora. Olha aqui esse teu desgaste. Tá vendo o que que tem esse desgaste? Porque não tem via canina. Tu tá gastando aqui, ó, tá vendo essa trinca, desenha. Os pacientes entendem, eles adoram. Então é uma maneira importante da gente comunicar. E boas fotografias. Quando eu comprei estúdio fotográfico para o consultório, parece que os pacientes eles me deram uma validação superior da que eles me davam anteriormente. Ou seja, ai, essa dentista ela realmente é muito boa, porque olha a qualidade dessas fotografias que ela faz. Então eles começaram a enxergar um pouco diferente. Eu notei diferença no consultório, de autoridade, assim, não, tem uma autoridade maior do que eu imaginava, porque essas fotos são muito bem feitas, esses casos são muito bem documentados. Então eu acho que pra gente e pra quem quer dar aula em algum momento, pra quem faz mestrado e leciona na área, tem que fotografar muito bem. E aí, eu adoro essa área mais artística. Eu acho que a Dani também, a gente tem essa coisa em comum de gostar de coisas artísticas. A foto, pra mim, ela é um hobby. Então, eu fico surtada, assim, eu fico inventando, assim, coisas diferentes pra fazer. E quando eu termino um tratamento de um paciente, eu dou de presente um book fotográfico com uma fotógrafa. Eu fiz uma parceria aqui na minha cidade com uma fotógrafa. A gente dá um voucher. Então, eu dou, assim, acho que são 4 ou 5 fotos da fotógrafa. Só que ela tira 480 fotos do Ah, paciente, daí para depois ela ela é vem, tribom, claro. Ai, que eu legal. trago o cliente para ela, né? Ela me Eu fez um acho que o valor Caxandre super faz isso também. Eu acho que é, acho que o Caxandre faz isso também. É porque daí ela muito faz um valor legal. simbólico e aí ela fotografa, depois aquele paciente posta, ele fica super feliz, celebra o momento da conquista de um sorriso feliz e depois posta lá na rede social, me marca e fica aquilo lá, né? Uma memória afetiva associada a um É. tratamento. Que eu acho super legal. E que também são formas da gente comunicar o nosso trabalho. E aí entra essa questão que a Dani falou que hoje em dia a nossa propaganda, minha propaganda, eu não faço tráfego pago, eu não faço nada no meu Instagram, absolutamente nada para paciente, nada. Os pacientes, eles chegam através de indicação de outros pacientes. E é o melhor paciente que chega pra gente, ou que chega através de indicação. Ou que viu no meu Instagram, né? E aí o próprio paciente, ele se torna um propagador da sua palavra. Porque ele adora, né? Ele fica tão feliz com a maneira que tu te comunicou, que tu explicou. E coisas tão básicas, Nath, assim, ó, uma coisa que eu escuto muito nessa primeira avaliação, que os pacientes falam pra minha secretária, nossa, ela é igualzinha ao Instagram, e outra coisa que eles falam, nossa, como ela pergunta, como ela quer saber de mim, porque a anamnese bem feita, né, onde a gente pergunta mesmo do histórico, da vida daquela pessoa, gente, as pessoas, elas adoram falar, elas querem que a gente escute, que tu estava falando, né, Dani, elas querem ser investigadas, elas querem atenção, porque às vezes eles nos buscam por uma dor, às vezes eles nem sabem porque estão nos procurando, eles só não gostam muito do sorriso. E quando tu começa a perguntar coisas assim, tá, mas alguma vez tu já caiu, tu já bateu teu dente, tu já sofreu algum acidente? Menino, é super comum na piscina, cair, bater o queixinho, nunca te aconteceu. Aí a pessoa começa a lembrar de uma história, vai criando conexão, mas sempre com um enfoque em saúde. E eu lembro que na aula da Marília, quando ela fala de tratamento de distúrbios do sono em criança, ela sempre fala isso, que os pais ficam chocados com o nível de investigação que ela faz do sono daquela criança. Eles falam, gente, ninguém pergunta isso. Eu tenho até vergonha de falar que o meu filho ronca. E agora tu me explicando tudo isso, verdade, ele ronca, ele pode ter um problema. Gente, essa etapa de comunicação inicial já ganha o paciente nesse sentido. E, claro, não tem que ser feito como uma ferramenta de venda, mas como uma ferramenta de diagnóstico e de planejamento do Claro, caso, né? De fato, isso é claro. importante. A gente recebe tanta informação nessas entrelinhas, nessas histórias pingadinhas ali, que muitas vezes servem, pelo menos, no mínimo, para eu criar um perfil comportamental daquela pessoa e entender, tá nesse quadradinho aqui. Não dá para usar alinhador, não dá para usar aparelho removível, a colaboração vai ser péssima, porque a pessoa me contou um monte de coisinhas que me fez montar aquele perfil. Então,
tudo isso também nos ajuda, né? Na conexão. E a gente se comunicar é importante, mas permitir que o paciente se comunique, eu acho que isso é sensacional. Por isso quero esse teu livro. Escuta, Não, esse foi feito para mim. Para mim. Eu preciso eu aprender a amei. escutar mais. Preciso aprender a escutar mais. Eu acho que, na verdade, todo mundo precisa, né? A gente sabe muito bem dar dedada numa rede social. Ficar quietinho, passa, fica no TikTok assim, ó, vidrada durante meia hora e tu nem vê e sofre pra fazer meia hora de corrida, né? O tempo é relativo, já Vai. dizia o meu querido amigo Einstein que tá aqui batendo na cabeça, aqui em cima. Vocês já viram meu Einstein? Que coisa muito bonita. Ó. Não, Dani. Hum. Ai, que Não, amor! aí ele é movido por luz, ele fica aqui, ó. Pensa, 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 pensa. Bom, O amei! tempo é relativo, gente do céu, é isso. Então a gente às vezes fica, né, consegue ficar quietinha, imersa numa rede social e não tem tempo para escutar teu paciente. E é só que ele só vai falar se Essa é tu a souber comunicação mais. perguntar. E aí também parte da gente saber se comunicar. Esse tipo da coisa que a gente aprende na prática, né? Por mais eu acho que a gente tenha uma aula sobre, eu leio um livro sobre, como tudo na vida, né? A gente pode até ler o livro e tudo direitinho, mas se a gente não colocar em prática não vai nunca para frente. E aí aqui eu falo em especial por causa das mentorias, daquelas pessoas que querem estar na rede social, querem tirar os frutos de uma rede social, fazem milhares de cursos sobre rede social, mas não é rede social do seu jeito. Tenta entrar lá com Ctrl+C, Ctrl+V, porque viu o fulano de tal que fez daquele jeito e funcionou para ele. Funcionou para ele. Talvez para ti não funcione. Então, a gente tem que escutar, aprender a ouvir, aprender a observar muito para depois entrar em ação, mas não dá para esperar muito, não, porque senão a gente não pega prática para se Mas comunicar. vocês não planejam as publicações, né? As coisas vão fluindo assim naturalmente, certo? Me falem. Mais ou menos. É, mas Mais, mais ou menos, é um meio é, certo. Eu acho que hoje em dia a eu minha acho. forma de produzir conteúdo ela tá muito intuitiva, mas isso não quer dizer que eu não tenho uma programação. Então, o meu Instagram, Nath, ele é muito. Como eu gosto tudo organizado, porque eu fico maluca quando eu não tenho. Por exemplo, eu olho minha agenda, tem que ter a agenda da semana tudo certinho, senão eu entro em pânico. Tem que estar tudo certinho, tudo encaixado. Meu Instagram não podia ser diferente, apesar de ser uma coisa assim super. Não é. Eu tenho editoria, eu sei sobre o que eu vou falar. Eu tenho os meus quadros, que fica fácil. Ai, hoje é dia de ficar em casa. Eu ponho lá um dentista vê dente em tudo. Sempre aparece, porque tem em tudo. Então é fácil publicar aquilo. Então eu tenho esses quadros que me ajudam a me manter constante, mas ao mesmo tempo que quem me consome consiga lembrar de mim. Eu acho que se tu fica só na intuição e tu não pensa que no que vai produzir, é meio como tu pegar um caso e tu não saber onde que tu quer chegar, não ter o diagnóstico. Tá, mas onde eu quero chegar com esse negócio aqui? Tu tem que saber que caminho tu vai tomar, que rumo tu vai tomar. Para mim, o Instagram é igual. Então, se a gente não tem que ser durante a ortodontia mega criativa, porque no dia o paciente rasgou a linhadura ao meio e aí ele não tem o outro. Agora um paciente me ligou que perdeu a contenção. Subiu uma contenção, ele não tinha outra, e aí? E aí? Eu disse, mas vou aqui. A gente tem que se virar nos 30 na criatividade, e acho que é assim na rede social também. Então, eu tenho um norte, tá, Nath? Eu tenho uma linha editorial, eu tenho, cri-cri, eu tenho um mês inteiro de publicação. Então, eu já mostrei isso em outros lugares, eu tenho uma tabela que eu tenho por dia. Eu publico todo dia de segunda a sexta-feira, tá? No feed. E eu só faço isso porque é através desse tipo de organização que eu consigo me sustentar nos stories. Porque apesar de parecer ser facílimo fazer story, para não entrar na chatice que a Lê falou, para tu tá sempre falando de um assunto diferente, se tu não tiver um norte, tu não produz conteúdo. Quer ver? Hoje, tu, quando nos convidou para fazer hoje aqui o podcast, tu disse, nós vamos falar sobre isso. Aí tu disse, olha só, gurias, eu mudei de ideia. Hoje nós vamos falar sobre comunicação. A cabeça já fez assim, ó, pro outro lado. Porque tu nos deu um norte. Tu disse, ó, gurias, olha só, é isso, foquem na comunicação.
Então, se eu tô no meu Instagram, eu tenho que saber quem eu quero atingir, sobre o que eu quero falar, qual a maneira que eu falo, mas eu fico mudando, assim. Que nem ontem deu o jogo, eu olhei lá o cara lá no VAR ficando não sei o que, eu disse, isso aqui sai uma publicação muito da boa, eu tenho que fazer. Isso não estava programado, é intuitivo para surfar a onda, mas tem muita coisa que é muito programada ali. Senão eu não me sustento na rede social. Eu não tenho toda essa criatividade. Eu acho que a criatividade ela é treinável e organizada. Quanto mais organizadinho, mais criativo eu consigo ser. Senão tu E é fica refém importante. de ter que ficar inventando coisa. É. Senão tu E o acorda que todo dia e tu fala assim, aí vai virar assim, café com Deus Pai, Bom café, dia, treino, pilates, musculação, botando é, jaleco, atendendo o paciente, que senão é tudo igual. Então, se tu não tem o norte para falar uma coisinha diferente de vez em quando, isso eu tô falando de mim. Eu não me sustento. Eu preciso do feed para me sustentar. Então, eu organizo ele. muito A Lê, eu bom, acho né? que é mais ou menos assim, né, Lê? Tu sabe que eu já tentei fazer isso e como é interessante conversar contigo, Dani, porque a gente percebe que não existe uma fórmula mágica. Cada Não. pessoa funciona de uma maneira. Porque eu já tentei me desenvolver dessa forma. Gurias, me dava uma ansiedade. Ter tudo tão redondinho programado, aquilo me fazia um mal. Eu não conseguia. E assim, não porque dê trabalho. Eu acho que dá menos trabalho fazer do jeito que a Dani faz, porque fica tão mais organizado, tu te preocupa muito menos, uma vez que aquilo já tá pré-estabelecido. Quando não Esse tá é o pré-estabelecido, raciocínio. dá um nervoso de ter que publicar alguma coisa. Só que eu já tentei fazer assim, E pra organizar o ti meu não mês, organizar funcionou. minha semana. Pra mim não funcionou. Me cortou a espontaneidade. Eu acho que se eu tivesse talvez insistido um pouco mais, eu teria achado um caminho aí no meio, mas não achei, não gostei. E como eu ando com esse ranço de publicação no Instagram, porque o que eu tenho visto dos meus colegas, e eu também faço isso, é exatamente o que a Dani falou: acorda, posta o livro que tá lendo, um café, daí tu vai malhar, daí tu posta. Na verdade, o que a gente tem feito na rede social é compartilhar a rotina. A gente fragmenta a rotina em diferentes atividades e compartilha que tu é ativo, que tu faz diferentes coisas junto do teu trabalho. Basicamente é isso. E eu tô com bode de fazer isso. Então, eu tenho realmente agora, desde que começou 2025, eu tenho deixado tudo muito intuitivo mesmo. E eu notei, Dani, esses dias tu postou, eu amei que tu postou um stories falando assim, super sensacionalista com os gatilhos, assim, ela botou. Falando que agora postar um story só no dia Aí tem uma é o explicação novo lógica hype, isso. é o novo Low hype do Instagram. profile, é uma tendência. Posta um É uma story que aí tu vai tendência. bombar, amor. É tão Vai bombar. ilusório isso. Era isso, né? É tendência ou É ilusão? isso. Não exato. Porque não existe uma fórmula mágica. Tu pode Não. postar 30 stories e tu pode ter engajamento, tu pode postar dois stories e tu tem engajamento, depende de como tu aquece esse público, de como as pessoas já estão acostumadas a te consumir. E o que eu percebo é, se eu, que não estou acostumada a postar 30 stories, eu posto um dia assim que eu tô viajando, posto um monte de coisa, no primeiro momento eu tenho muito engajamento, depois as pessoas cansam, elas não estão acostumadas a me ver falando tanto e sendo tão criativo e postando tantas coisas. O meu público, ele gosta de me consumir, ele vai prestar atenção, muito atenção em mim e vai engajar comigo em 3, 4 stories. Mas vai ver, assim, eu vou gravar um stories falando 1 minuto, a pessoa vai me escutar falando 1 minuto, vai engajar naquele story. Mas se eu ficar postando muitas coisas, o meu público não funciona dessa forma pra mim. Por isso que eu acho que a maneira que a gente treina o nosso espectador e que a gente acostuma as pessoas também conta nessa maneira de publicar. Mas Então, quem acostumou o teu público foi tu, desse fui jeito. eu, Eu, exato. da minha maneira que eu produzo, eu acostumei o meu público desse jeito. Então, todo mundo pergunta, Dani, por que que tu posta todo dia 7h, 7h30 da manhã? É um Porque a hack, gente espera isso de é um hackzinho, tu tem mais... Não, amor, é porque é a hora que eu consigo postar. Porque depois o dia me engole e eu não consigo mais publicar. Então, é a gente que... É que nem criança, a gente que colocou os nossos educa. seguidores naquela caixinha, porque é o teu jeito de Exato. produzir conteúdo. E tu já faz isso há muito tempo, né, Lê? Eu também tô acostumada. Por isso Eu, que eu acho que eu o que adorei tudo. Eu sei de onde tu tá falando que tu publicou um monte pra tu ver como eu sou seguidora, bem. Que tu viu? foi viajar lá pro Rio, sei lá onde, que tu tava lá no meio do mato. Eu vi. Eu quero contar tudo, Então eu tu conto tá tudo. errada. Eu Nesse contei. sentido, tu não pensou naqueles seguidores teus que estão lá e dizendo, Exato. "Oh, que hotel legal.
Eu juro que eu quase que eu perguntei assim, não, deixa a Lê passar lá, deixa eu perguntar depois onde é que ela foi, porque eu achei o máximo o lugar. Que lugar bonito, que lugar Não, tranquilo, que lugar legal. Olha, ela tá com amigo, ela tá com não sei o que, ela tá. Então, a gente torce junto. Então, eu é. acho que se a gente entra nessa neura, e aí essa foi a razão principal do vídeo, agora a moda é low profile e vamos publicar uma vez só. Tá, Ai, parou pra preguiça. pensar direitinho como é o teu público, o que que funciona? Tu vai vender em um story só? Tem hora pra tudo. Tu viajou, tu ficou com vontade de publicar porque tu tá feliz da vida por 500 motivos? Publica! Porque é verdadeiro. Isso é isso que eu acho que é a intuição da publicação, né? Mas óbvio, quando a gente quer pensar mais de forma estratégica, como é que meu público engaja? Em 3 stories. Então, hoje eu vou publicar 3, porque hoje eu estou focada. E aí tu te Uhum. permite fazer desse jeito e cada um funciona de um jeito. Eu adoro o jeito Lê de produzir conteúdo. E E como É, eu tu, acho também, que, e como e tu também faz o teu feed, Lê? olha, eu tenho uma noia de feed, é a única coisa que eu tenho, assim, que eu tento, procuro seguir. Eu sempre coloco alguma coisa odontológica, alguma coisa vida pessoal. Então, se tu for abrir ali o meu feed, é bem assim. Eu vou mostrar pra vocês. Eu gosto de mesclar, assim, ó. Vai ter uma foto de boca, ó, uma foto de boca, uma Foto. foto, assim, ó, Uma foto de sabe? boca e Foto. a foto. É. Mas eu fico transitando mais ou menos isso. Assim, eu gosto de mesclar, mas por uma questão estética eu acho bonito. E aí, por isso que tu falou uma coisa agora, Dani, que me fez sentido, que é as minhas postagens no feed me ajudam a produzir conteúdo nos stories. Então, o que que eu faço? Como eu já sei que o meu público, ele é fofoqueiro, ele quer saber da minha vida pessoal, ele quer saber o que eu tô fazendo e os O teu bastidores, e nós somos todos Marias nós, iguais. né? O nosso público no geral, né? Gente é fofoqueiro, a gente é fanfiqueiro, a gente quer saber o que está acontecendo no bastidor. Então, o que que eu faço? Quando eu quero uma atenção, porque a minha rede social eu já entendi que é para o meu trabalho, para conexão com colegas, pessoas e trabalho. Então, quando eu vou postar uma publicação de algo técnico, algo odontológico, antes disso, para aquecer aquele meu público, deixar ele pronto, eu vou fazer mais o quê? Vou entregar fanfic, vou entregar o bastidor, vou contar uma coisinha, vou falar. As pessoas, os meus stories engajam muito quando eu não só tô mostrando coisas, quando eu tô falando e principalmente se eu tô expressando a minha opinião sobre alguma coisa. De Ai, forma é muito bom sucinta. te ouvir, tu fala muito bem. Ai, Dani, eu Maneira, fico muito feliz de ouvir que a gente entonação vê da assim, porque. voz, a gente fica assim, ó, como ela consegue falar Ai, que desse bom. jeito, pelo amor de Deus. ela Ai, eu tem uma fico linha muito feliz. né, muito boa. É, Ai, tá que doido, é bom. Vai muito vai se lindo. desenvolvendo, vai se desenrolando, é muito bom ouvir. É verdade. Bom, tu sabe que um livro que eu li que me ajudou muito a entender como as pessoas gostam de escutar foi um livro eu até acho que eu tenho ele aqui, que é 50 discursos que marcaram o mundo. Tá, Esse livro é muito bom. Aí esse livro, tu vai ler assim, discurso do Mahatma Gandhi, sei lá, do tá, Mandela. O Mandela fez um discurso maravilhoso. Tu vai ler, existe quase que um padrão. storytelling que se repete, um padrão que se repete em todos os discursos. E isso a gente pode utilizar na nossa vida também. E eu uso isso em tudo. Eu uso quando eu vou fazer um stories, que eu vou falar minha opinião sobre alguma coisa, quando o paciente chega no meu consultório. Então, basicamente, assim, a gente tem que primeiro quebrar o gelo com aquelas pessoas que estão ali com a gente. Então, uma maneira legal de fazer isso é contar uma história, uma coisa nossa, e alguma coisa pitoresca e pequenininha, do tipo, achou fácil o consultório. Não, que bom, porque assim, ó, ai, a primeira vez que eu vim olhar esse prédio, eu me perdi, tu acredita? Contar uma coisinha pequenininha que gere uma conexão com aquela pessoa. Então, aí tem todos os passos. Eu vou depois mostrar o livro para vocês. Leiam esse livro, leiam os discursos e me digam se eles não repetem, assim. Todos eles têm mais ou menos um Uma caminho, lógica. Tem sabe? uma lógica por Uma trás, né? lógica, É. uma lógica por trás. E Vocês não claro, tiveram aula no mestrado com uma fono? Tivemos. Que tivemos. ela filmou vocês na primeira aula e depois filmou no final, e aí vocês se compararam. Gente, o que é essa Muito aula? legal, né? Como é que é o nome Adoro. dela? A Leda. 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 Nossa, eu tive isso no Essa aula é século passado, faz magistral. mais de 10 anos que eu tive essa aula com ela. Eram A Leda três. fala sobre isso.
também, né? Na hora da gente dar uma aula, assim, conta um pouco, conta uma história sua, fale um pouco sobre você, crie conexão. A gente tem que cuidar da Falar com as entonação, mãos, é aquela falar com coisa as do não mãos, verbal, né? Já pensou? Eu acho que fazer se alguém pausas. segura a minha mão, eu não consigo falar. Se alguém aprender assim, ó, com aquele. Não Não falo consigo. tanto com a mão, sabia? Inteligência Mas artificial. uma coisa que eu aprendi com a Leda é o poder do silêncio. A pausa entre as frases, uma pausa dramática em momentos específicos, não precisa ser uma pausa muito grande, mas ela tem um impacto lindo, lindo, lindo. E eu sou acelerada também, a minha cabeça, ela pensa muito rápido, mil coisas que eu quero falar. E aprender a fazer essas pausas me ajudou muito também. E às vezes coisas surgem na pausa, né? Se tu dá uma pausa, dá um Entonação pequeno. de voz, de tu dar uma emoção a mais no momento. Porque também tem a modulação, né? Que se tu fala sempre assim do mesmo jeito, daqui a pouco a pessoa vai te dar uma dedada, porque cansei, eu vou dormir, tu falando. Daqui a pouco tu grita e tu faz uma expressão. Então, olha que legal quanta coisa a gente falou de comunicação, Nath. E é um exercício, né? Também é um exercício. Vocês se comunicam muito bem porque vocês produzem muitos conteúdos, vocês estão diariamente, né, conversando, falando, gravando, e aí a tendência é melhorar cada vez mais, né? E tu, Nath? Eu, É. gente, esse podcast foi um exercício para mim. Porque no primeiro vídeo que eu gravei, na primeira vez assim, que quando eu cheguei no estúdio, eu olhei para aquela câmera, eu travei de uma maneira que vocês não têm ideia. É mesmo. Não sabia mais nem dizer meu nome. E, e aí o dono do estúdio, né, ele começou a dar dicas para a gente colocar as mãos sempre sobre a mesa, para gesticular, que isso também gera mais confiança, não mostra mais tanta insegurança do que se colocar as mãos embaixo da mesa, né? E procurar gesticular com as palavras, como vocês fazem, e olhar para a câmera quando falar com o público. Então, ele deu várias dicas e deu uns exercícios de voz também, que nos vídeos as pessoas elogiaram minha voz, inclusive, por causa dos exercícios que eu fazia, Ou é? Ah, mas né? tem que Um Mentira, ensinar, Nath. né? É podcast de comunicação, quero saber. Tem algum? que ele fez antes, depois eu mostro para vocês. Mas assim, Agora não, pelo barulhos, amor de sons, Deus. né? Não, nem vou Aham, fazer som aqui. aham. Mas foi muito legal essa experiência por isso, assim, para perder essa vergonha de falar em frente às câmeras, porque antes eu não me via fazendo isso. Então foi um exercício realmente. Foi muito, muito importante e está sendo, né? E por E que o aí, podcast, Nath? Eu fico para pensando, a oralidade e para aprender com as pessoas que, né, que eu quero convidar para me aproximar, porque e a olha que gente, legal, a gente precisa estar perto dos bons, né? Como mas olha você que disse. legal, né? Tu começou dizendo que tu era mais tímida, e aí justamente esse tipo de perfil de pessoa opta por se desafiar e fazer um podcast para se desafiar e para começar a falar um pouco mais, né? Eu, E a Lê falou das parcerias com fotógrafos. No podcast, a gente faz parcerias também com empresas. A gente se aproxima das empresas que a gente se identifica mais, né? Existe uma troca, então, quando vai nos congressos, a gente visita os estandes deles, né? A gente cria uma conexão com essas pessoas também. Isso é tão importante, criar uma fidelidade com eles e uma parceria e uma troca e poder presentear vocês, né, com algo que é deles e que é um material que a gente confia, né, também que a gente acredita, que a gente utiliza e porque essa troca assim um vai apoiando o outro, um vai ajudando o Uhum. outro a crescer. A gente precisa um do outro, né? A gente precisa do material deles para trabalhar e eles precisam da gente. É Então, todo mundo ganha nessa relação, né? todo mundo ganha, É. todo mundo ganha. É o tal do networking que a Faz me gente não aproximar sabe. das pessoas e faz me É o aproximar. networking que eu acho que é o principal dessa rede social, porque a maioria das pessoas entra numa rede social e a gente começou hoje o podcast falando de pacientes. Mas hoje nós estamos sentadas aqui entre colegas.
E as três, teoricamente, pensavam na produção de conteúdo da rede social nos pacientes. Olha como é amplo, né? Uhum. Como a gente pode se comunicar no mesmo espaço com diversos nichos, com diversas pessoas, né? E gerar inspiração nelas através disso. É muito legal. É muito legal, né? E cada um se comunicar da maneira que se identificar melhor, né? É. E olha só, três perfis completamente diferentes aqui hoje e a gente conseguiu fazer o podcast. Não sei se eu e a Lê, a gente deixou a Nath falar muito. Perdão, Depois Nath, não exclua a gente não, não toca hate na gente não, por Mas favor. eu exercito a arte de escutar também. tinha que ter aqueles Que contadores, deve tipo ser assim, tão quanto importante. tempo ficou com a bola, o Grêmio ou o Inter? Vai ser quanto tempo ficou com a bola? Não, e não tem Dani. pessoas que às vezes vocês vão conversar assim, vocês falam, 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 e a pessoa te ouve, te olha nos olhos, Ah, presta não, desculpa. atenção, né, no que tu tá falando, e aí depois tu sai ali daquela conversa falando, bah, que legal aquela pessoa, né? Mas a pessoa não falou uma palavra, ela só te ouviu Essa te ouviu. foi, e foi o É isso que a suficiente para gente aquele quer, né? momento, né? É o A que rede aquele. social é uma forma da gente se expressar e poder ser ouvida também, né? A Deixar gente se Isso. claras nossas. conectar. Isso, a gente deixa claras nossas crenças, aí se conecta. É isso, Ser gente. visto, pertencer a algum grupo, mesmo que ele seja um grupo só dos meus seguidores, e a gente se sente pertencente a uma comunidade, serve para isso também. E não tá errado. Eu acho que a gente não precisa ver a rede social com maus olhos. Ela deve ser utilizada, ela tem coisas maravilhosas, mas existe um limite do quanto a gente deve entregar o nosso bem mais valioso, que é o nosso tempo, para isso. Uma vez que aquilo ali não é o mundo real, é um recortezinho de muitos recortezinhos de muitas pessoas, né? É Mas verdade. que coisas incríveis e usar isso para o nosso trabalho, usar isso para criar conexões com pessoas, com colegas, para um propósito maior de vida, eu acho que é muito legal. E o Você conhecimento ele não se constrói, como eu até escrevi ali, o conhecimento ele não se constrói da noite para o dia, né? Ele vai assim, através dessas trocas diárias que a gente tem com as pessoas, né? Exato. E muda o tempo todo. Tudo isso que a gente conversou hoje, talvez no ano que vem a gente pode repetir, no 17 de março de 2026, a gente vai conversar de novo sobre rede social e comunicação. E talvez a Dani fala, gente, o ano passado a gente que gostava do TikTok, vocês lembram? E tipo assim, tudo vai estar diferente. Mas sabe o que que não vai mudar? A nossa essência como ser humano. Vai mudar a plataforma, vai mudar a maneira que a gente, o número de postagens, o feed, enfim. Mas não vai mudar quem a gente é. A gente vai aprimorando, a gente vai melhorando, mas a nossa essência segue a mesma. Então, se a gente se preocupar em comunicar isto, tanto faz a plataforma que vai estar na moda, o hype da edição. Mas Tanto isso faz se é, vai permanecer. né? Tanto faz se é em estúdio, se é no Zoom, Tanto faz. independente do formato, o importante é transmitir, né? Na Exato. É verdade, a gente como se adapta a diversos tipos de comunicação, mas sem perder a nossa essência. A isso gente aí. adapta a comunicação à nossa maneira, às nossas crenças, e aí a gente acaba atingindo os outros, né? É isso. Isso, acho que é isso aí. E quero agradecer, então, a contribuição de vocês, que foi riquíssima para mim. Adorei, adorei conhecer aí um pouco mais de vocês duas, pessoas que eu admiro muito, e dizer que eu quero poder encontrar vocês nos locais e poder dar um abraço bem apertado, porque a energia de vocês é muito boa. Oh, só que o que nós vamos fazer? Nós moramos muito perto. A gente tem que marcar um café. Temos. Aí a Pode gente vai ter. Nossa, isso fazer é o. tão Aí a gente fácil. faz o presencial. Nath, eu que agradeço o convite. Eu tenho certeza que a Lê também fica muito lisonjeada, porque ser lembrada para falar sobre isso, por de comunicação, que é o que nos move, é o que nos agrega, é o que nos faz crescer, é bom demais, é bom demais. E conhecer pessoas como tu, assim, é uma oportunidade tão grande. A Nath, quando a gente se encontrou agora, fim de semana, foi a coisa mais querida. Ela disse, Dani, parece que a gente se conhece há tanto tempo. Esse é o poder da rede social. Da Da gente às comunicação. vezes nem tá perto uma da outra e a gente se parece que já se conhece, a gente já se comunica muito bem de outras formas que não só no, né, presencial. Eu que agradeço do fundo do coração. É sempre bom estar junto dessa pequenininha aqui, pelo amor de Deus, que já mora no meu coração há séculos. E Nath, tu deu um Não, espaço olha, grande no meu, de verdade.
Porque é difícil essa conexão e ver verdade atrás das pessoas, sabe? É bem. A gente tenta, né? Que nem tu disse, a gente às Ai, vezes escuta uma pessoa e fica olhando assim no fundinho do olho, assim, gente, ela me escutou. Mas a gente também tem esse feeling. É aquela uma vozinha que fica aqui atrás assim, oh, ela é tão parecidinha contigo. Obrigada, sucesso! tão É precioso esse lindo este canal. podcast, o nome é sensacional, é É sensacional. A verdade. gente podia fazer 500 analogias, minha cabeça de criativa já vai a milhão nisso. E é um orgulho ter feito parte desse teu projeto. Que É tenha verdade. vida longa, mulher. Ó, que tenha vida longa. Tantas pessoas incríveis passaram nessas cadeiras desse podcast, então é uma honra de verdade, né? Tipo, quando tu mandou mensagem, assim, eu falei pra ti, meu Deus do céu, eu jamais imaginaria, assim, esse convite. E aí, quando a gente falou em conversar a respeito de rede social, a Nath, pois é, podíamos fazer. Eu falei, gente, só faço com Dani Sal, nem me chama, não me chama sozinha, não vou, só vou com minha best friend, Dani Sal, pra falar não é. Nath, não, vocês duas, vamos tentar, vamos ver se a gente consegue fechar as agendas para falar disso, porque é tão gostoso. Quando a gente fala de um assunto que a gente gosta, mas tem essa propriedade do saber, de ser detentora deste conhecimento. A gente não está aqui para dar aula, e, enfim, sobre isso. A gente estava mais Dividindo compartilhando, experiência. dividindo experiências com É pessoas que a isso. gente gosta, que a gente conecta, que a gente confia, num espaço assim seguro, onde a gente pode de fato falar o que a gente pensa a respeito, né? Então foi especial demais, Nath. Te agradeço muito por esse convite. Eu de verdade me senti privilegiada, honrada e muito grata por estar aqui hoje com vocês duas. Espero que saia esse encontro presencial mesmo, esse Por cafezinho, favor, que por vai ser muito favor, gostoso, muito lindo. Café por das favor. Gaúchas, tagarelas. A gente vai deixar tu falar, tá, Nath? Prometo, a gente vai melhorar um pouco nesse sentido, porque é E legal nada demais. como sair do virtual com alguma coisinha assim, né? Deixa eu contar pra vocês, tá em É cima do muito bebedor de legal. água desde que chegou, né? Chegou fim de semana, eu saí do curso, tava vindo pra casa, botei em cima e o Thiago e a Betina, o que já conversaram e falaram sobre isso aqui, vocês não têm ideia. É Rendeu muito mesmo? papo. Rendeu muito papo. Tá lá, coisa mais linda. Fiquei me Eu achando com o queria pedir a microfone aqui. Eu foto. falei, nasci pra isso, eu amei. Eu tirar porque eu tenho off no on, pode? Então vamos lá, eu vou. Peraí, eu mando Ah, pra nós. Peraí. Um, dois, três, um, dois, três e. Deu, pronto, tirei. Eu divido com vocês depois. Eba! Amém, Nath! Eu espero que dê Amei. certo esse negócio do Zoom pra mim, tá? Às vezes, né? Pode dar pricocó. vai, vai Que ficar ótimo. responsa, tá comigo. O que eu vou fazer? Eu vou parar de gravar, então posso, Nath? Pode, pode.